Olá, eu sou o Assombro. Seja bem-vindo ao Assombro Top 3. Não atestamos a veracidade dos relatos, intuito e entretenimento. Mande seu relato e contaremos aqui. O relato de hoje provavelmente vai fazer você arrepiar. E o mais incrível é que ele é real. E cada vez que eu lembro, eu sinto um arrepio no meu corpo. Morava numa casa que tinha 2 cômodos e um banheiro. Eu sou evangélica. Morava com meu esposo. Meu marido acordava cedo para trabalhar e nesse tempo eu só estudava. E sempre que ele saía, eu ficava em oração. Orava pela minha casa, orava por ele e orava por todos. E depois das orações, eu ligava o rádio e escutava músicas evangélicas. E também gostava de ler a Bíblia. Mas, numa manhã, aconteceu algo muito estranho. Eu terminei os meus afazeres, mas eu comecei a ouvir passos na cozinha. E isso era impossível, porque eu estava sozinha na casa. E pensei logo, estão invadindo a minha casa. Mas ficando mais atenta, eu percebi que não era só uma pessoa, mas sim várias pessoas, vários passos de pessoas na minha cozinha. Na hora eu estremeci e o meu coração parecia que ia sair pela boca, mas de repente ficou tudo em silêncio, parou. E depois de um tempo, eu tomei coragem e fui para a cozinha ver o ocorrido. Na cozinha havia um baú de madeira, onde eu guardava os meus sapatos. Pasmem, o baú ele estava aberto. E o que mais me impressionou é que todos os sapatos eles estavam jogados pelo chão, um para cada lado. E havia marcas de pisada em toda a cozinha. E em cima das cadeiras também, marcas de pisada por todo canto. Juro pra vocês, saí correndo e fui na casa da minha cunhada, apavorada. Não deu tempo nem de pegar nenhum sapato, fui descalço mesmo. E só consegui voltar pra casa quando meu marido chegou. Chegando em casa, eu fiquei mais tranquila, porque já não estava mais só. Comecei a fazer os meus afazeres, como todo mundo faz, depois de um dia de trabalho, e no meu caso, depois de um dia de pânico. Fui tomar um banho e ajeitar algo para comer. Tudo estava normal. Fui para o quarto para procurar um pente, para pentear o meu cabelo, enquanto meu marido estava na cozinha. Mas logo que ele entra no quarto, ele indaga: "O que você quer?" Com uma cara que não fazia ideia do que estava falando. Respondi: "Como assim? Eu não quero nada." E olhando para mim com uma cara de desconfiado, ele disse: "Então por que você me chamou?" Mas eu respondi: "Como assim eu te chamei? Eu estou procurando pente aqui no quarto, você viu?" E ele disse: "Não, você veio até mim na cozinha, você tocou no meu ombro e agora eu vim para cá, você está no quarto." Eu disse: "Não, eu estava tomando banho e eu vim direto para o quarto." Então ele percebeu que eu estava falando a verdade. Ele gelou e sentou na cama e parou. E ao mesmo tempo também não entendendo nada do que estava acontecendo. Aí ele lembrou que eu tinha falado para ele, mas ele não tinha dado conta, devido ao cansaço do trabalho, e nem ligou, achou que eu estava louca. Mas logo ele se deu por si e fomos para a cozinha. E foi quando levamos um baita susto, porque a porta ela começou a tremer. A maçaneta ia para cima e ia para baixo. Ele falou: "É um ladrão." O engraçado é que nessas horas os homens perdem a pose de machão e ele começou a tremer. Mas também eu não julgo ele, porque eu estava me borrando toda. Então ele foi para o outro quarto e olhou por uma janela para ver quem é que estava na porta.
E o mais incrível aconteceu que não havia ninguém em frente à porta. Ficamos na cozinha, olhando um para o outro e sem saber o que fazer. Enquanto isso, a porta continua a tremer e a maçaneta continuava para cima e para baixo. Mas na hora eu lembrei de quando as irmãs falavam algum ato que acontecia de ruim, todos clamavam dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu disse isso, a lâmpada que estava acima de nós estourou e a porta parou de tremer. E tudo ficou calmo. Bom, era assim o que eu pensava. Então meu marido e eu começamos a conversar sobre o ocorrido. Estávamos atônitos e sem entender. E na hora ele começou a falar: deve ser a vizinha que fez contra nós algum trabalho espiritual. Porque ela não ia com a nossa cara desde que nós tínhamos se mudado para lá. E alguns dias atrás eu tinha encontrado terras bem pretas, próximo do tanque de lavar roupa, que ficava bem perto da porta de entrada da casa. Mas pensei que poderia ser uma criança que fez alguma travessura para a nossa casa. Eu nunca imaginei que seria ela, porque nós, evangélicos, não podemos julgar as pessoas pela sua religião. Obviamente, aquela noite não seria fácil para dormir. Assim digo para mim, porque logo que o meu esposo deitou, ele começou a roncar. Eu não acreditava como ele conseguiria dormir depois de tudo isso que aconteceu. Estávamos no verão, então para dormir eu usava simplesmente um lençol. Passado algumas horas e eu ainda não conseguia dormir, a minha mente voltando em tudo o que aconteceu naquele dia e também pelo ronco insuportável. Foi quando eu senti o meu corpo congelar, fiquei parado como uma estátua e sentia o lençol deslizar e chegando até o final da cama. Naquela hora eu me senti provocada, como que se aquela presença quisesse tirar uma com a minha cara. Mas visivelmente eu estava morrendo de medo e o quarto estava um gelo. Isso não era normal. Comecei a pensar que estava louca e eu já não estava aguentando mais, porque toda noite aquela situação, eu ia dormir e algo arrancava o meu lençol. E assim meus hábitos foram mudando. Como eu não conseguia dormir à noite e de dia eu não conseguia ficar só em casa, eu ia na casa da minha sogra e lá eu dormia durante o dia. Se a vizinha ou alguém que quisera fazer mal conosco, eu não sei, mas conseguiu o que queria. E acabamos se mudando para a casa da minha sogra, na confiança de que tudo iria acabar. Na primeira noite eu estava tranquila, confiando que teria uma excelente noite de sono. E a única coisa que poderia me acordar seria o ronco do meu marido. Mas lá para 3 da manhã eu acordei com muito frio e acabei reconhecendo aquele frio. Eu não acreditei no que estava acontecendo. Eu só queria uma noite de paz. E mais uma vez o lençol desceu. Eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça. E fui puxar o lençol e ver que é só uma besteira, algo da minha imaginação. E quando eu puxei o lençol ficou todo esticado, como se alguém estivesse segurando da outra ponta. Eu acabei me mijando todo, mas mesmo assim, eu enfrentei aquele ser que puxava e puxei o lençol com toda a força. Depois que eu enfrentei ela, eu fui tomar um banho. E depois, quando voltei para a cama, ainda receosa, mas nada aconteceu. E tive uma excelente noite de sono. Graças ao meu bom Deus, aquilo nunca mais se manifestou. Voltamos para casa e vivemos em paz até o dia de hoje. Alguém já ouviu falar sobre objetos que são consagrados para o mal, que não são consagrados para Deus? Um certo dia, eu vi um vídeo sobre piranha de cabelo
e alguns tipos de tiaras e acessórios. Então, um dia atrás, eu achei na rua, perto de casa, uma piranha de cabelo e coloquei no meu cabelo. E fui para casa. Passou as horas e fui dormir. Foi uma noite horrível. Tive vários pesadelos, em qual eu pedia socorro, mas não saía a minha voz e eu me desesperava, mas não conseguia pedir ajuda e acordei assustada. Tive vários pesadelos dessa forma. Em um deles, uma mulher com um caderno na mão chamando eu e meu esposo para ver o túmulo da família dela e contar a sua história. Mas, na verdade, ela estava chamando a gente para a fila da morte. Após esse ocorrido, apareceu um ser invisível, tentando me agredir, ponhando as mãos no meu cabelo, e eu lutando contra isso. E minha mãe apareceu, levantando e indo até a porta. Eu peguei a piranha do cabelo e taquei para longe, na tentativa dela me ajudar. Só que eu não conseguia gritar, e o meu bebê dormia comigo do meu lado. Eu não conseguia ver o seu rosto. Era como se o rosto dele estivesse com um pano enrolado, semelhante a uma múmia. Quando eu acordei de verdade, tirei a piranha do cabelo e joguei fora e consegui dormir. E logo depois que eu joguei essa piranha, nunca mais manifestou isso. Próximo relato, quem vai contar vai ser o Assombro. Tinha 10 anos na época e morava em uma fazenda pertencente ao município de Boa Esperança do Iguaçu, a 5 quilômetros da cidade. Era quaresma, uma sexta-feira à noite com lua cheia, quase 21 horas. Lá estava Ilse, sua mãe e suas 2 irmãs na cozinha, e o resto da família estava dormindo. De repente, o cachorro começou a latir. Eles estavam muito zangados, latiam sem parar, e não se mexiam. Vendo essa cena, todos ficaram com medo. Demorou apenas alguns segundos, mas todos viram um bicho com olhos vermelhos, como os de um cachorro. O cabelo em sua cabeça estava arrepiado, seus dentes eram enormes e cheirava mal. Sua altura é de cerca de 1,5 metros. O bicho olhou para eles, rolou e correu para a floresta. Ele corria um pouco deformado, mancando. Os cachorros continuaram latindo. Então eles também correram e se trancaram em casa e acordaram os que dormiam com barulho. Depois que todos se acalmaram, sua mãe disse: "Ninguém vai falar nada do que foi visto aqui." Na época, os filhos obedeciam aos pais e ninguém falou nada sobre aquilo. No dia seguinte, logo que amanheceu, foram até o galinheiro e não faltava nenhuma galinha. O lobisomem só comeu esterco. Então seus pais contaram que todos os anos, sempre nas 4 sextas-feiras da quaresma, isso acontecia. E não era só na casa deles, em várias outras também. Ali, todos suspeitavam de um vizinho, mas todos ficavam quietos. Ilse morou neste local até os 16 anos, e ela e suas irmãs nunca mais esqueceram daquela noite que viu o bicho. Ilse confirmou que na quaresma isso sempre acontecia, mas aquilo nunca fez mal para ninguém nem matou algum animal. Mas nunca mais quiseram saber de ver o lobisomem, e se ouvisse barulho não se ia para fora. Faz 10 anos que Ilse mora no bairro Marrecas, em Beltrão, e já fazem 43 anos que ela viu o lobisomem. Ela tem 3 filhos, o Sérgio, o Cleomar e a Bruna. Ilse diz que tem gente que não vai acreditar nessa história, mas ela é real e aconteceu mesmo. Gostou do conteúdo? Se inscreva, deixe o seu like e marque o sino de notificação.